Gosto de andar sem sapato, sem chinelo, tá aí, mas chinelo sai fora. Onde tá? Eu vou botar um pouco de comida. Não sei que não, só porque eu gosto de comer comida. O que é comida? Bom, mais um minutinho a gente já começa. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Então, nessa parte final, né, de fabricação 3 desse terceiro módulo, a nossa programação é encerrar hoje a revisão. Amanhã, às 7 da noite, eu passo a prova para vocês e explico. Amanhã, então, é a prova. E aí, sexta-feira, é o encerramento da disciplina, né? Que aí eu faço o mesmo esquema, vou corrigindo conforme a ordem de entrega. E aí vou passando notas e frequência. Feito? Então, ontem a gente parou na página 51, né? Que a gente estava falando de fresadora. Então, aqui vamos dar uma repassada relâmpago. Um tal de disco divisor, né? Então, vocês viram que tem um disco divisor horizontal, vertical. Se a gente pegar aqui o horizontal, a primeira coisa que vocês têm que fazer sempre
é contar quantas voltas dá na manivela para dar uma na peça. É a primeira coisa que se faz quando tu vai lidar a primeira vez com esse equipamento, né? E tem, então, tu pode fixar com a placa 3 castanhas eixo para fazer rasgo de chaveta e principalmente fazer dentes de engrenagem. Então, para fazer a divisão dos dentes de engrenagem, tem vários métodos que a gente viu, né? A primeira é a divisão direta, que o número de dentes coincide com o número da perfuração. Tem a divisão indireta, que tem que simplificar a fração para achar uma perfuração correspondente. Se nenhuma das duas não dá certo, tem a diferencial, né? Que a gente viu nas últimas aulas, que é tu ter que achar essas engrenagens e montar aqui atrás, entre essa parte de trás e esse eixo aqui, para mudar a relação de transmissão. Assim como tu pode usar esse conjunto de engrenagens que a gente viu, montando uma grade de engrenagens aqui e no fuso longitudinal, que é para fazer engrenagem helicoidal. Ok? Lembrando, esses discos divisor, além de ângulo de giro, que tu pode regular, tu pode ajustar também ângulo em relação à vertical. Para que serviria? Para fazer engrenagem cônica. Ok? Então, não tem segredo nenhum. Só um minuto que eu vou abrir uma imagem aqui. Então, o que a gente viu? Não tem segredo nenhum. Vai ter 3 discos desses que tu pode trocar. É bem simples a montagem e a desmontagem. E é só ver a numeração, como está indicado aqui. Se tem a numeração 23, nessa circunferência tem 23 furos. Se tem a numeração 27, 27 furos essa circunferência. E assim por diante, né? Aí aqui estão os 3 discos, né? Perfurados padrões com suas perfurações correspondentes. Ok? Então não tem segredo nenhum, é só pegar a relação de transmissão e dividir pelo número de divisões. Então o mais comum desse horizontal é 40 por 1. Então aqui em cima geralmente vai ser 40, mas sempre confere. Então o que a gente viu no decorrer do curso? Tu vai fazer um quadrado, 40 dividido por 4, então dá 10. 10 voltas para cada lado do quadrado em qualquer perfuração e assim por diante. Tá? Então aqui dizendo, né, que a gente viu as relações de transmissão, ninguém decora, só que a primeira vez que, eu vou operar universal, enfim, e aí a primeira vez que tu vai usar aquele equipamento, dá uma conferida antes. Então aqui, só, por exemplo, aqui está dizendo que tem que fazer uma engrenagem de 25 dentes. Tá? Quanto que eu tenho que gerar na manivela para cada dente? Então, 40 dividido por 25, sempre começa montando essa conta, dá 1 mais alguma coisa. Então, é uma volta completa mais alguma coisa. Como deu 1, é só fazer 40 menos 25, sobrou 15. Então, o que a gente viu? Se ter a perfuração exata do número de engrenagens, a resposta seria uma volta mais 15 furos na perfuração de 25. Então, o que acontece? Vocês vão olhar as perfurações, por exemplo, aqui, não no catálogo, né? Esse aqui a gente está usando porque esse aqui é padrão. Então, tu pode reparar que nos 3 discos não tem a perfuração 25. Então, a direta não deu certo nesse caso. Então, o que tem que fazer? Pega o resto, 15, divide pelo número de dentes que tem que fazer e simplifica ao máximo. Então, nesse caso, deu uma fração 3/5.
e multiplica um número em cima e embaixo, até que o de baixo coincida com uma das perfurações. Então, se o de baixo é 5, qualquer múltiplo de 5 aqui serve. No caso, serve a perfuração 15 e serve a perfuração 20. Esse é o segredo. Então, nesse caso aqui, o livro adotou a perfuração 15. Então, para transformar o número de baixo em 15, multiplica em cima e embaixo por 3. Dá 9/15. Então, quando faz esse sistema, é a divisão indireta, que a resposta está direta. Quanto que tu tem que gerar para fazer cada dente da 25 dentes? Uma volta mais 9 furos na perfuração de 15. Ah, vou fazer outro dente. Uma volta mais 9 furos na perfuração de 15. Assim como tu poderia usar a 20. Para o número de baixo ser 20, multiplica por 4 em cima e embaixo. Dá 12/20. Então a resposta seria uma volta mais 12 furos na perfuração de 20. As duas têm que dar certo. Ok? Aí, aqui só dizendo, né, que esses setores servem, só vai contar a primeira vez, por exemplo, esses 12 furos, esse extra, né? E tu ajusta, tem uma porca, uma contraporca aqui. A partir do segundo dente, tu já não precisa mais contar, tu só desloca esses setores para não precisar ficar contando em cada dente. Ok? Aqui só dizendo, porque ontem estava falando na fabricação da engrenagem de dentes retos de 25 e 80 dentes, cuidado com a fresa módulo. A fresa módulo, quais são as informações importantes? O módulo, o ângulo de pressão, que pode ser 15 ou 20, aí tem que saber a da engrenagem, e a faixa de número de dentes que ela produz. São as 3 informações mais importantes. A altura aqui deu a mesma, que vai servir para a profundidade de corte na fresa módulo, 6,5. Tu nunca vai conseguir esse 6,498 na fresa. E aqui dizendo, né, o posicionamento mais comum de uma fresadora universal, eixo longo, né, com 2 mancais. Isso aqui não está indicando, mas mais comum são 2 mancais para cada apoio. Mesmo procedimento, né, faz o primeiro canal, tangencia, vai dando profundidade de corte sentindo a máquina, começa com 1 milímetro e vai dando passes até chegar naquele 6,5. Depois baixa a mesa 6,5 e, por exemplo, se usou a perfuração 15, uma volta mais 9 furos. Faz o segundo canal e vai indo assim. Ok? Então, o que ele disse aqui? Que na primeira engrenagem de 25 dentes, ele usou a perfuração de 15, uma volta mais 9 furos. Na segunda, que é 80 dentes, ficou mais fácil, porque 40, que é a relação de transmissão dividido por 8, dá meio. O que significa meio? Meia volta, em qualquer perfuração. Então, tu faz o primeiro canal da 80 dentes, baixa lá aquele 6,5 e escolhe qualquer perfuração. O próximo canal tu vai gerar quanto? Meia volta. E vai indo assim. Feito? Fresando engrenagens helicoidais. Tá, pessoal? Aqui vocês já fizeram o trabalho, que eu acho que foi bom, porque aí a pessoa sente mais o detalhamento. Então, vocês viram que tem que fazer uma série de cálculos. Para quê? Para achar aquela grade de engrenagens para montar ali entre o disco divisor e o avanço. Só, por que é tão importante isso? Né? Porque, o que eu falei para vocês lá que os gambiarrentos vão fazer? Ah, eu tenho que fazer uma helicoidal de 22 graus. Né? Vai pegar aqui, não vai calcular nada, não vai montar nada, vai pegar esse disco divisor,
né? Vai afrouxar os parafusinhos aqui, vai gerar na horizontal 22 graus. Vai fazer como uma dentes retos. Mas por que que essa informação é tão importante, né? Porque se ele fizer isso, o dente vai estar inclinado 22 graus, mais reto. Então, graças à grade de engrenagem, ele não pode ser só reto. Ele tem que ter um pouco de curvatura, né? Por que que um dente helicoidal não pode ser reto, tem que ser curvo, mesmo que tu não enxergue a olho nu? Alguém sabe por quê? Tem que ser assim? Para não ter o atrito de entrada e saída da outra engrenagem? Pode ser, mas dá para melhorar essa resposta. Então, o principal, pessoal, é para evitar desgaste. Evita atrito, como o Garcia falou. Então, se fazer essa gambiarra que eu disse de não fazer esse procedimento e ficar reto aqui, por exemplo, 22 graus, vai aumentar o atrito e, consequentemente, vai aumentar o desgaste. Então, não está certa a engrenagem. Então, é esse tipo de coisa que o técnico tem que enxergar. Tá claro isso? Então, por exemplo, tem uma coisa aqui que o livro, na prática, se engana, né? Ah, eu tenho que fazer uma 22 graus. Além de montar aquela grade, eu inclinaria a mesa da horizontal em 22 graus. Tu não vai conseguir isso numa fresadora, né? Então, o que que a gente viu? Que tem que montar uma grade aqui, e vocês fizeram, né, uma série de cálculos, que a função é achar as 4 engrenagens aqui e montar conforme catálogo. Por quê? Porque à medida que tu avança a mesa esquerda, longitudinal esquerda, direita, a transmissão do automático vai fazendo girar, né, junto à engrenagem para conseguir essa curvatura. E os 22 e o ângulo, né, de inclinação. Aí vocês viram que tem um passo, principalmente, aqui fala em passo, né? Mas não, o módulo normal e o módulo frontal, né? Por que que, não só a teoria, né? Mas o que que vocês têm que saber disso? Que o módulo normal é o da ferramenta. Vai fazer o módulo 3, é o da ferramenta. E para que que serve o tal do módulo frontal? Alguém lembra no que ele influencia? Hein? O tamanho do disco? No tamanho do disco. Porque o que que a gente viu? Não é a diferença de uma dentes retos de uma helicoidal, não é só a inclinação do dente, não é a curvatura, só, né? A curvatura que tu não enxerga a olho nu. Se tu comparar o mesmo módulo e o mesmo número de dentes, o diâmetro da helicoidal vai ser sempre maior. Tá? Aí vocês viram que tem que calcular o passo helicoidal, que é o diâmetro primitivo que vai ser um pouco maior, vezes π dividido por tangente do ângulo de inclinação, e o passo constante, que é a relação de transmissão, que é sempre o mesmo do disco divisor, vezes o passo da rosca do longitudinal, que geralmente é 5 milímetros. Então, geralmente aqui deu 200, como vocês fizeram. Para que vai servir esses dois? Para te achar as 4 engrenagens. Ok? Aí vocês viram e calcularam que tinha que calcular um número imaginário de dentes, porque a escolha da fresa não é o número de dentes real, é o número de dentes imaginário, que influencia, dividido pelo cosseno ao cubo do ângulo de inclinação. Outra coisa que influencia no desgaste da engrenagem. Né? Então, aí aqui na 58, como a gente viu, vou só fazer comentários, tá? Porque senão a gente não encerra hoje. E isso tudo a gente detalhou e vocês até fizeram o trabalho.
Deu um exemplo aqui de uma engrenagem de 50 dentes, 22 graus, módulo normal, que é o módulo da ferramenta 13, e assim por diante. Então, o módulo frontal tem que ser calculado porque ele aumenta o primitivo. No que ele vai influenciar, como disse o Eric? O diâmetro do disco externo vai ser maior comparado com uma dentes retos. Aí calculou o número imaginário, né? Que é para a escolha da fresa módulo. Calculou o passo constante, que quase 100% dos casos é 200 milímetros, inclusive no trabalho de vocês. Calculou o passo helicoidal, né? Então, o que a gente fez? Aqui no livro é um método diferente. Eu acho, né? Aí é a interpretação de cada um. Aqui não está errado, está certo também. Ele criou um método fracionário para achar as engrenagens. O que eu ensinei para vocês que vocês fizeram no trabalho? Pega o passo helicoidal, que é 200, e divide pelo passo da hélice. Deu um número. Aí, vai jogando, vocês vão ter as engrenagens, tiveram as engrenagens, né? O número de dentes. Vai jogando o produto das duas condutoras com as duas conduzidas até que deu o mesmo número. Se deu o mesmo número, a transmissão está certa. Aí monta conforme catálogo, né? As 4 engrenagens. E antes de fazer o primeiro canal, faz um risco e confere com o goniômetro. Porque, por exemplo, esse 40 e o 25, quem te garante que não é o contrário? Influencia no ângulo da engrenagem. Então, sempre dá uma conferida no ângulo. Né? Aí, no exemplo dele, fez o mesmo esquema, né? Então, ele tinha que fazer uma helicoidal de 50 dentes. Então, quanto tinha que girar na manivela? 40 dividido por 50, não dá uma volta completa. Não existe perfuração 50. Simplificou e multiplicou em cima e embaixo até que o de baixo deu um número que existe a perfuração. No caso, ele adotou perfuração 20. Então, para cada dente das 50 dentes, ele girou 16 furos na perfuração de 20. Não deu uma volta completa. Ok? Aí, a partir daí, o procedimento é o mesmo dos dentes retos. Né? Aqui, como eu disse, é muito complicado inclinar a mesa, né? Por isso que existe essa transmissão, para fazer essa inclinação. Mas a única coisa que vocês têm que tomar cuidado, quando uma helicoidal engrena na outra, uma é invertida da outra, uma é esquerda e a outra é direita. Aí aqui a gente viu, por curiosidade, máquinas que só fazem engrenagem, que chamam de geradoras de engrenagem, a Renânia, né? Assim como aqui, né? A fresa caracol vai girando e descendo e o disco aqui no eixo vertical vai girando. Né? Para fazer engrenagem externa, tanto dentes retos como helicoidal. Tá? Então aqui era para conhecer, que a gente já tinha visto. Assim como a gente viu a Fellows, que a ferramenta tem a forma de uma engrenagem em aço rápido, ela vai golpeando para baixo, para cima e girando. Assim como o disco, a peça vai girando também. Tá? Ela faz também externo, dentes retos e helicoidal. A principal vantagem dela, que tu não consegue na universal que a gente falou, fazer engrenagem interna e engrenagem escalonada. Quando fala escalonada, são 2, 3 engrenagens no mesmo aço, na mesma peça. Ok?
Aí detalhou um pouco a utilização das máquinas, mas não é o principal para nós. Ok. Vimos as mandrilhadoras, né? Que é o mesmo princípio. Como eu sempre digo, né? Digamos que é uma fresadora de grande porte, principalmente para a usinagem de carcaças, a ferramenta que gira, geralmente na horizontal, mas tem máquina mandrilhadora na vertical, e a mesa de grande porte, baixa, tem avanço longitudinal, esquerda, direita, transversal para frente e para trás. Esse termo aqui serve para várias máquinas, né? Quando fala broqueamento, é a mesma coisa que torneamento interno, mandrilhamento interno. É um termo, broqueamento, que é o que está mostrando aqui na foto. Aí aqui, conceito. Tipos de mandrilhamento, né? Ou seja, tipos de operação que ela pode fazer. O mais comum, cilíndrico, que é o broqueamento, né? Por exemplo, o que eu citei de exemplo, furação de carcaça de redutor para a montagem com interferência de rolamento no anel externo, né? Aí o princípio, a ferramenta gira e a carcaça avança para a direita, longitudinal direita. Aí é o mesmo princípio, né? Tu vai pegar uma tabela de velocidade de corte da mandrilhadora, em função do material da ferramenta e material da peça, acha a velocidade de corte, usa aquela equação, a velocidade de corte vezes 1000 dividido por π, vezes o diâmetro da ferramenta, que aí são grandes diâmetros. Tu pode fazer mandrilhamento cônico, né? Aqui é tanto interno como externo, no cilíndrico e no cônico. Mandrilhamento radial. Aí aqui é mais CNC, mandrilhamento esférico. Ok? Tipos de mandrilhadora, além de CNC, né? Aqui as convencionais. A que vocês mais vão encontrar é essa aqui da figura 92, a horizontal, né? A ferramenta gira aqui no cabeçote e tem ajuste de profundidade na vertical. E aqui a mesa de grande porte com avanço transversal para frente e para trás, longitudinal esquerda e direita. Em casos especiais existe também, mas é menos comum, mandrilhadora de eixo vertical. Ok? Aí falou da mesa, as mesas mais modernas possuem ajuste em giro também. Por que é interessante o ajuste em giro? Te poupa, né, na movimentação da peça, porque tu vai usinar um lado de uma grande carcaça, porra, e para girar 90 graus essa peça, se não tem esse artifício, aí tem que ter uma ponte ou alguma coisa, ou movimentar com uma empilhadeira. Operações, pensem, que eu comentei, praticamente as mesmas das fresadoras, só não faz dente e engrenagem, né? Ok? Aí aqui mostrando uma grande carcaça. Furação, rosca com macho, faceamento, aí mandrilhamento cilíndrico, cônico e assim por diante. Ok? Qualquer coisa, questione. Vimos a retificação, são máquinas relativamente simples de operar. A grande utilização da retificação é para extremo acabamento, aí aqui é relacionado com a rugosidade, né, de 0,2 a 1,6 micrômetros, sempre dividido por 1000, para achar em milímetro. E extrema precisão. Quanto? 0,001 milímetro. É a precisão tanto da retificadora plana quanto a cilíndrica.
Lembrando, né? Tirando essa máquina aqui, das convencionais, quais são as mais precisas? Um torno CNC, que no máximo é 0,01, ou um centro de usinagem, que é a mesma coisa, no máximo com precisão de 0,01. Aí tu pega uma retificadora, tu consegue mais uma casa depois da vírgula, 0,001. Aí aqui um conceito. Vimos, aqui comenta que a ferramenta é o rebolo. Aqui fala em retificação frontal, mas o principal é os dois principais tipos de máquina, né? Retificação tangencial cilíndrica, aqui falando tipos de operações, né? Mas conforme esse desenho, a máquina que consegue fazer isso é a retificadora cilíndrica universal. Tanto retificação externa, cilíndrica ou cônica, como retificação interna. Aí aqui, por exemplo, uma cilíndrica universal, uma retificação cônica externa. Assim como em casos especiais, nunca vi em particular, né? Dá para fazer retificação de perfis. Quando fala usinagem em perfil, é usinagem conforme o formato da peça. Retificação de rosca, nunca vi, mas com certeza existe. Aí aqui de uma forma qualquer que o rebolo tem. Aí aqui falando retificação cilíndrica interna, né? Aqui mostrou imagens de rebolo retificando peças. Então, essas imagens aqui é da retificadora cilíndrica universal. Retificação de furo, rebolo menor. Esse tipo de rebolo, tipo copo, é para faceamento. Aqui nunca vi em particular, mas com certeza existe, de canal interno redondo. Retificação cônica, né? Aqui mostrando faceamento, cônica, escalonada cilíndrica e assim por diante. Assim como faceamento aqui, ó, interno. Aí o principal aqui, o que a gente viu, peças redondas, né, tanto cilíndricas, cônicas internas e externas, a cilíndrica universal, rebolo grande para externo. Aqui vai ter um cabeçote para colocar o rebolo pequeno interno. A peça geralmente é presa na placa aqui que gira. Tem reguladores aqui porque a mesa golpeia, né, esquerda e direita. Profundidade de corte tu dá no cabeçote. E aqui tem os fins de curso, que é a regulagem do curso. Assim como a gente viu o detalhamento da máquina, de regulagem de avanço e assim por diante, que é visual. O único detalhe que a gente viu, que na cilíndrica universal tem que calcular a rotação do rebolo, porque tem muita variação de diâmetro de rebolo. Então é a única retificadora que tu tem que regular a rotação em RPM e calcular o RPM conforme velocidade de corte do rebolo, que é em função do material que está usinando. E o diâmetro do que vocês vão colocar na equação, sempre do rebolo, não da peça. Aí falou, né? Quais são as duas principais retificadoras? A cilíndrica universal peças redondas e as planas. Principalmente, a gente viu que planas tem duas. A mais usada é essa tangencial, que o rebolo é na horizontal, e tem a frontal, de eixo vertical. A mesa sempre golpeia esquerda e direita, ou dá um passo para frente, passo para trás para dar varredura. Mesmo princípio que a gente comentou. E aí deu um terceiro exemplo aqui, menos usada, o centerless, sem centros, né? Que é numa linha de produção, aí é uma máquina sob medida, que as peças vão passando entre dois rebolos. Mas as mais usadas é a cilíndrica universal e a plana tangencial. Aí aqui mostrando uma plana de topo.
né? Onde os rebolos mais usados para plana de topo é o segmentado, ó, em blocos, em arco. Aí a gente falou sobre retificação, aqui uma plana tangencial, conceitos, classificação, aqui uma outra plana tangencial, peças quadradas, vamos dizer assim, né? Mesa magnetizada. Então, o princípio é sempre o mesmo, mesa magnetizada para peças que se magnetizam. Aí pega, por exemplo, um alumínio que não se magnetiza, você tem que pôr uma morsa aqui, magnetizar a morsa e prender na morsa. Lembrando, as tangenciais, tu só ajusta a velocidade a olho, conforme acabamento, do golpe esquerda, direita e passo frente e trás. A rotação é sempre o da máquina, não precisa calcular e não se altera. Ó, outra retificadora plana tangencial. Né? Aqui, ó, o que está mostrando aqui? Aqui é o reservatório de óleo da bomba hidráulica. Né? Quinta e sexta passada, né, a gente fez exercícios lá nos simuladores. Né? Se um dia vocês tiverem acesso a uma máquina dessas, eu tive curiosidade, que pena que eu não tirei fotos. Tem várias válvulas solenoides aqui, principalmente dupla solenoide hidráulica, onde tem as plaquinhas com símbolo de cada válvula, que é o movimento da mesa. Aí aqui, geralmente, tem umas válvulas de fluxo, só que a velocidade tu não regula aqui. Aqui é na manutenção do circuito. A velocidade do golpe é no quadro de comando da máquina, que é visual. A gente viu que em qualquer rebolo, tu determina primeiro quanto ao formato do rebolo, em função da máquina. Então aqui deu um exemplo de uma retífica plana tangencial, que primeiro é o dimensional do rebolo que tu pega, né? Um rebolo cilíndrico de 305 de diâmetro, 25 de largura, 60 de diâmetro de furo. E que tem uma simbologia que cada um significa alguma coisa. O A, o tipo de grão, que é em função do material que está retificando, o 46 a granulação. Aí a gente vê o quanto menor esse número, mais grosso é o grão, ou seja, acabamento ruim. Quanto maior esse número, mais fino é o grão. Quanto maior a granulação, mais fino é o grão, ou seja, melhor acabamento. Aí vocês têm que cuidar disso. Assim como M em relação à dureza, 5 em relação à estrutura, V, que tem várias letras, quanto a cola ou aglomerante. Mas o principal é tu ver no catálogo o formato e as dimensões do rebolo e conforme indicação do fabricante, tu escolher o material do rebolo conforme o material que está usinando. Aí pega uma oficina menor de manutenção ou metalúrgicas menores, né? O rebolo vai ser para aço. Aí a gente detalhou cada item da especificação do rebolo, né? Os grãos, os materiais dos grãos, a granulação, né? Aglomerantes, grau de dureza, estrutura e assim por diante. Aqui deu uma reforçada nas planas, aqui é, por exemplo, a de topo, né? Aqui com as fotos das duas, da mais usada, a plana tangencial e a plana de topo. A mesa geralmente é quadrada e golpeia esquerda, direita e frente e trás, mas existem acessórios e máquinas que a mesa magnetizada é redonda e ela só gira. Existe. Que a fixação da peça
Geralmente é só essa parte retangular de baixo que tu tá desmagnetizada a mesa no quadro de comando, larga a peça aqui e magnetiza. Aqui, como eu disse, é um acessório para um formato especial. Aqui, acessórios especiais com mesa magnetizada inclinada para retificação inclinada. Para peças não magnetizadas, exemplo alumínio ou não ferrosos, que vocês estão cansados de saber quem são, para fixar, porque como tu vai magnetizar a morsa e fixa a peça, por exemplo, alumínio com a morsa. Ou outros acessórios, né? Placa cilíndrica ou prismática retangular. Procedimento sempre o mesmo que a gente detalhou, né? Como a gente detalhou lá no quadro de comando, liga a hidráulica, liga a rotação do rebolo, aciona o golpe da mesa, ajusta nos fins de curso o comprimento dos cursos, né? Faz a aproximação, zera, aqui está ajustando o comprimento do curso em função da peça, só que são dois, esse aqui é o do esquerda e direita. Na esquerda da máquina, embaixo da mesa, tem mais dois, que é o frente e trás, que é bem simples. Para quê? Para fazer a varredura de toda a peça. E assim por diante. Aqui só na questão de magnetizar, né? Sempre coloca a peça em cima da mesa desmagnetizado. E aí vai ter lá um botão que vai ter um símbolo com setas para cima ou para baixo. Setas para cima, desmagnetizado. Setas para baixo, magnetizado. Tá? Aí aqui, reforçando o rebolo, que a gente reviu aqui a classificação, nenhuma novidade, pode mudar alguma informação em função do fabricante. Ok? Mas o princípio é o mesmo. Aí aqui falando de vários tipos, né, de rebolo, cilíndrico, copo, segmentado. Aqui o que a gente viu, que a gente até viu algumas imagens de retífica manual, se for o rebolo, aqueles rosinha, né, retificação, tem as limas rotativas em aço rápido e assim por diante. Né? Aí aqui, mostrando uma imagem de uma retífica plana de topo vertical, rebolo segmentado, mesa redonda, giro. Aqui só citando tipos de rebolo, deu alguns exemplos de máquinas utilizadas, mas é muito mais amplo, né? Disco reto que aparece em esmeril, retífica cilíndrica, universal, aparece esse rebolo também, retífica plana tangencial, aparece. Os copos reto, aparece na retífica cilíndrica para faceamento, para afiadoras de fresa, a gente viu afiadoras de broca, afiadoras de fresa, entra esse tipo de rebolo. Perfilados, que aí conforme o formato da peça, que a gente viu que pode ser até de rosca, em 60 ou 55 graus. Copo cônico, disco, segmentado na retífica plana de topo, são vários blocos que vai montando, né? Prato, aí pontas montadas na retífica manual. Aqui reforçando, né? Cada item na especificação do rebolo, mas o que eu disse, o principal é em função do catálogo da máquina que vocês estão usando, o formato, as dimensões e o material é conforme a indicação do fabricante. Aqui reforçando a cola, o ligante dos grãos, marca do fabricante, desgaste do rebolo que a gente comentou, que tu vai usar até o limite, até que não pegue nos cabeçotes da máquina, né? Só que a gente viu que ele pode
começar, entre aspas, né, perder o fio. O que é perder o fio? É o pó, além do formato do rebolo não ficar reto, o cavaco do aço que está em forma de pó vai se grudando no rebolo. Aí, em vez de usinar o grão, retificar a peça, ele está raspando só e queimando a peça. Então, digamos que ele está perdendo o fio. Assim como a gente viu que para resolver isso tem que usar o tal do dressador. Um acessório em ponta diamantada, né, para resolver isso daí. Aqui reforçando os tipos de grão no rebolo. Aqui a gente falou de balanceamento, né? Que não sou fã desse primeiro procedimento aqui, que é para verificar se os rebolos estão trincados, né? Os caras usam lá de pandeiro, ficam batendo com sei lá o quê, né? Não é legal isso. Então é melhor fazer uma inspeção visual, de não retirar os rótulos dos rebolos, né? Então, por exemplo, claro que se aplica a retífica cilíndrica universal. Mas se tu pegar numa plana tangencial, a gente viu que primeiro tu monta fora da máquina o rebolo no flange, sempre apertando aos poucos em cruz os parafusos, né? Aí fica aqui o rebolo montado nos flanges com um eixo. Primeiro, tu vai usar esse acessório, tu colocar numa bancada relativamente reta e nivelar, que ele tem um nível. Para quê? Para fazer o primeiro balanceamento, o balanceamento estático. Aí a gente viu que tem 3 pesos aqui, que tu distribui aproximadamente a 120 graus cada, e o rebolo tem que parar nas 3 posições. E aí tu vai fazendo esse balanceamento estático. Quando tu bota um rebolo novo. Depois que tu fez o balanceamento estático, tu pega esse conjunto, monta na máquina e coloca o dressador à ponta diamantada. Tu vai afiar o rebolo? Não. O que tu vai fazer? Tu vai emparelhar a face dele para ele não pular. Ou seja, na segunda etapa que tu usa o dressador, tu não está afiando, tu está fazendo balanceamento dinâmico. Então, quais as funções de um dressador? Afiar o rebolo, corrigir a forma do rebolo e, nesse caso aqui, fazer o balanceamento dinâmico. Ok? Movimento da mesa, hidráulica, né? Aí, conforme o circuito do catálogo, a gente tem que saber que o movimento tanto da mesa das planas, tangencial e de topo, e a cilíndrica, universal, são por meio de cilindros hidráulicos. Velocidade operacional, né? Não tem segredo, nas planas vocês não vão alterar a rotação, o único cuidado que tem que ter, que no rebolo, né, que eu esqueci de dizer agora nessa revisão, tem a rotação máxima permitida para ele não se desmanchar, que a rotação do rebolo não seja superior da máquina. Aí, aqui reforçou o balanceamento estático, o balanceamento dinâmico depois, né? Usando os dressadores de ponta diamantada. Tá? Aí aqui mostrando um dressador. E aqui na direita um desgastado. Aqui, em velocidade de corte, a gente viu que nas retíficas planas tangencial e de topo, a gente não se preocupa com a rotação, que é o da máquina. Mas na cilíndrica a gente tem que calcular a rotação. Então, vocês estão cansados de saber que para achar a rotação, tu vai usar aquela fórmula e usar a velocidade de corte. Onde tu vai encontrar a velocidade de corte?
no rebolo que tu está utilizando. Não vai estar gravado no rebolo, vai ter que olhar no catálogo. Então aqui diz, um rebolo que tem aglomerante vitrificado, tem essa velocidade de corte. Esse aglomerante tem essa velocidade de corte, e assim por diante. Então a velocidade de corte é no rebolo que vocês estão utilizando. Se vocês não têm a informação, tem que ver no catálogo conforme a especificação. E aí, na retífica cilíndrica universal, tu usa a fórmula, só que tem uma diferença que a gente viu. Nos rebolos, a velocidade de corte não é em metros por minuto, é em metros por segundo. Então, é a mesma fórmula, só que tu tem que multiplicar por 60. Pega a velocidade de corte, conforme a gente fez o exercício, vezes 1000, vezes 60, dividido pelo diâmetro do rebolo, vezes π. Só na retífica cilíndrica universal. E aí aqui deu um exemplo. A velocidade de corte, conforme tabela, 25 metros por segundo. Aqui diz, eixo de 50 milímetros e rebolo de 300. O diâmetro do eixo não serve para nada aqui. É só do rebolo. Então, velocidade de corte 25 vezes 1000, vezes 60, dividido pelo diâmetro do rebolo 300, vezes π. Aí deu os 1.592 RPM e regula na retífica cilíndrica. Ok? Aí aqui falou de prevenção de acidentes, que a gente comentou. Armazenamento de rebolos, que o cuidado principal que tem que ter é a umidade, né, o ambiente, e não colocar um em cima do outro, que não é aconselhável. Equipamentos de proteção. Ok? Aí aqui falou um pouco de exaustor, que não aparece nas retificadoras. O máximo que pode aparecer um exaustor é num afiador de fresas. E é isso. Alguma pergunta? Não? Então vamos fazer uma chamada. Então vamos fazer uma chamada e vamos fazer um intervalo. Adão não veio. Bruno Freitas não veio. Carlos. Aqui. Diego Oliveira não veio. Johnny. Aqui. Douglas não veio. Eric. Presente. Felipe. Presente. Fernando. Aqui. Isair. Aqui. Jean. Eu. Josué não veio. Ortiz. Aqui. Tena. Aqui. Luan. Aqui. Lucas. Aqui. Marcos. Aqui. Maurício. Aqui. Paulo. Aqui. Garcia. Aqui. Rafael Luiz. Não veio. Rafael Paz. Aqui. Ronaldo. Eu. Selemias. Aqui, Alex, tava em meu touch aqui. Tá. Tainan Aqui. e Walter. Aqui.
Feito, pessoal? São 3 para as 8, 8h17 a gente retoma para dar fechamento a essa revisão, tá? Até daqui a pouco.
Bom, pessoal, retomando. Então, aqui na página 119 falou um tal de usinagem pesada. Não é nada de extraordinário. De todas as máquinas que a gente viu, existe grande porte, torno de grande porte, fresadora de grande porte, mandrilhadora e assim por diante. Tá? Segue o mesmo princípio e parâmetro de corte. Então, aqui, por exemplo, a imagem de um grande torno, exemplos de grandes fresadoras, né, que utilizam fresas para desbaste, né, multidente, né? E a gente começou a falar, né? A gente falou semana passada da última máquina, as planas, né? Que o princípio, né? Então, as duas principais é a plana limadora, que é tamanho convencional, e essa aqui que é a plana de mesa para grandes peças. Então, ferramenta geralmente de aço rápido, nessa caso a plana de mesa. Quem golpeia aqui é a peça, né? Esquerda e direita. E a varredura é pelo cabeçote da ferramenta. Então, aqui um exemplo de uma plana de mesa, que é o contrário. Quem golpeia é a ferramenta, é golpes por minuto. Para frente, esquerda, né? Tira aço, no retorno desnuca a ferramenta e não retira. E no caso da plana de mesa, é a peça que geralmente, aqui está grampeado, né? Que geralmente é peças grandes. Geralmente é presa por morsa. E a varredura é feita pelo avanço da mesa transversal, para frente ou para trás. Aí, geralmente, 0,1 milímetros por golpe. Né? A gente viu que na máquina tem volantes para movimento manual para frente e para trás da peça, na plana limadora. Aproximação da peça vertical no segundo volante para cima para baixo. E tem esse volante no cabeçote que é para dar profundidade de corte. Aí deu exemplos de aplanamento, né? Aqui rabo de andorinha, inclinações. Aí o que eu disse, né? Ela é uma máquina que está relativamente obsoleta, então tu só vai usar, digamos assim, em operações que tu não consegue fazer, por exemplo, numa fresadora. Aqui, aplanamento de superfície plana, no caso, um faceamento, nesse caso, faceamento vertical. Uma das vantagens que tem da plana, estrias, né? No caso lá que eu exemplifiquei, aquelas ranhuras, né, dos mordentes de morsa, né? Para uma usinagem mais artesanal. Abrir rasgos, né? Principalmente rasgo de chaveta, que é um rasgo qualquer numa peça, né? Com a ferramenta com o formato do rasgo. Fixação da peça, que o mais comum é por morsa na plana de mesa, grampos peças grandes e principalmente, né, na plana de mesa de grandes peças. Fixação da ferramenta simplesinho, mesmo princípio do torno com suporte de ferramenta de aço rápido. E aí tem um parafuso aqui, que tu trava o suporte. Preparação da máquina. O avanço eu já comentei, se for um faceamento pode começar com 0,1 milímetros por golpe, só que tu tem que calcular para regular na máquina quantos golpes vai dar essa ferramenta, né, esquerda, direita, longitudinal, por minuto. Então tu precisa saber o curso que tu precisa, que tu tem que ajustar também na máquina, que é o comprimento da peça mais 30 milímetros. Claro, isso para calcular. Na prática, tu regula o curso que saia um pouco na frente e atrás de 10 a 20 milímetros a olho, tá? Então, para calcular os golpes por minuto, tu tem que pegar a velocidade de corte em metros por minuto da plana, em função do material da ferramenta, quase 100% dos casos é aço rápido, e material da peça que tu está usinando, vezes 100, dividido por 2 vezes o curso. Eu comentei que é o comprimento da peça mais 30 milímetros. E aí regula na máquina. O resto do procedimento é o mesmo. Liga a máquina, com o volante superior aproxima, zero e vai dando profundidade de corte e fazendo a varredura transversal. Ok?
Aí depois, semana passada, né, a gente detalhou todo o procedimento, exemplos e assim por diante. Aqui só comentando usinagem de grandes mandrilhadoras, nenhuma novidade. Usinagem pesada, aqui uma foto cinematográfica, né? Nunca vi cavaco tão grande, enfim, mas em algum lugar existe. A gente comentou um termo importantíssimo, um tal de setup, né? Quando falar em setup de produção, é todo o tempo que tu está levando para regular uma máquina, para iniciar uma produção ou trocar o produto que tu tá produzindo. O nome disso é setup. Vou repetir. Setup é todo aquele tempo que tu está regulando a máquina ou equipamento numa linha de produção para iniciar a produção do produto ou quando naquela máquina tu está trocando o produto que tu está produzindo. Ok? Aí a gente viu fotos, né, de grandes máquinas que quis dizer aqui que o tempo de setup é enorme, diferente de um torno convencional, enfim. Né? E uma foto de uma mandrilhadora de eixo horizontal, que é tamanho convencional, né? Nenhuma, não é grandes mandrilhadoras, é um tamanho convencional de uma mandrilhadora de eixo horizontal. Né? Tudo bem? Falamos de furadeiras, né? Furadeiras manual, de impacto, furadeira de bancada, furadeira de coluna, furadeira radial para grandes furos, né? Aí, no decorrer do curso, eu peguei uma tabelinha lá da Stanhead, né? Então, pega aí, principalmente furadeira, aqui é uma de bancada, né? Pega uma furadeira de coluna ou uma furadeira radial, ela vai ter regulagem de RPM, a de bancada também tem de RPM, só não tem de avanço. E na radial também, né, de rotação e de avanço. Então, como é que tu vai achar a rotação da broca? Usa aquela fórmula. Velocidade de corte, tu pega, no exemplo que eu dei lá da Stanhead, para furar aços carbono, velocidade de corte tantos metros por minuto. Bota lá a velocidade de corte na fórmula, vezes 1000, dividido por π, vezes o diâmetro da broca, em função do fabricante. E muitas vezes vai aparecer o avanço indicado, né? Que aí pega as mais modernas de coluna e a radial, ela desce, né? Vai avançando, descendo automaticamente. E aí tu tem que regular na máquina. Ok? Aqui, aí depois a gente tinha visto vídeos, né? Furadeiras radiais para grandes furos. Acessórios, né? Dispositivos de fixação, mesmo princípio das outras máquinas, né? Principalmente fresadoras, cantoneiras de fixação. O mais comum é por morsa, né? Grampos, prismas para eixos, né? E assim por diante. Ok? E aí, paramos aqui na 132. Porque deixei a manutenção, em vez de fazer uns comentários aqui, que tá muito pobre a coisa aqui e não é função da nossa disciplina. Tanto é que segunda-feira, dia 14, vocês vão ter com a Natália lá uma disciplina que é sobre manutenção. Né? Aí ela vai estar lá com graxa até nas orelhas, lá mostrando para vocês como é que se conserta as coisas. É que eu não quis me sujar. Não, Ortiz. Também é danado. Vai ver que é mesmo. Não, vai estar lá uma bomba centrífuga, grudada numa bomba centrífuga gigante. Pobre do cabelo da professora, tipo, pô, tu também é cruel, hein? Ué, por quê? Direitos iguais, deveres iguais. Eu não dou colher, não, cara. Gosta, aí vem essas mulheres com o feminismo aí,
mas na hora do pega para capar, arrepio. Tá certo, quero direitos iguais, tem que ser igual, não tem essa. Direitos iguais, deveres iguais. Tá ok, pessoal? Aí eu acho que foi válido, né? A gente aproveitou os 2 dias ao invés de ver isso aqui. E o que está falando aqui, só para que não cai na prova, né? Conceito de manutenção, que vocês vão ver com ela. Um troço pobre aqui, manutenção corretiva, preventiva, preditiva. Aí tem ainda TPM. Recomendações de montagem muito pobre. Ó, vai ser só cálculo a matéria dela, não tem nada disso aí. Né? Desmontagem, formas de apertos, de parafuso, mas muito pobre, né? Aí uma foto perdida aqui de um equipamento, sei lá, parece que é um lavatório ou um negócio de ar comprimido, né? Aí só comenta umas partes, mas é mais em função do catálogo. Comentários de manuais e croquis, né? Umas fotos jogadas aqui. Aí mancais, né? Mostra aqui uns, mas o usual para nós, né? O bipartido, que era para detalhar muito, não aparece. E aí um troço infeliz aqui, né? Montagem do motor a combustão. Aí aqui umas fotos perdidas aqui, ó, que não explica nada com nada. E aí encerra a parte da apostila. Então aí eu deixei, porque aí como ela vai falar só de manutenção, e outra, né? Essa parte de motor a combustão, até onde eu sei, ela deu uma disciplina de vocês sobre isso, não deu? Então ela pode... E manutenção industrial não tem nada a ver com motor de carro, né? É mais equipamentos industriais, enfim. Quero ver para a parte da graxa. Mas aí é com ela, né? Mas Ortiz, tu vai gostar muito, que a partir de segunda-feira já vai estar ela lá cheia de ferramenta, com graxa até nas orelhas. Faço ideia. Né? Porra, eu nunca vou me esquecer, né? Falo em manutenção. Como o cara, quando é novato, os caras tiram o cara pra couro, né? O meu primeiro trabalho, o meu segundo trabalho mecânico, o primeiro foi um estágio que eu fiz quando eu estava fazendo técnico, que eu trabalhei com usinagem, né? O meu segundo trabalho na mecânica, eu fui para Santa Cruz do Sul fazer manutenção das máquinas de cigarro lá da Philip Morris, né? Aí nunca vou me esquecer, né, cara? Os caras me botaram lá para trocar filtro lá de um óleo, de um reservatório de óleo. Cara, tu tinha que enfiar o braço naquela porra lá, que até embaixo do sovaco tu ficava com óleo, cara. Quem é que acha que tinha que fazer a troca do filtro? Era eu, né? Até embaixo do sovaco eu ficava com óleo, cara. Mas faz parte, né? No início o cara tem que fazer o que os outros não querem fazer. Quando o cara tá iniciando é assim mesmo. É assim, o cara faz o que ninguém quer fazer. Feito, pessoal. Então, caso tenham alguma pergunta, eu ainda vou ficar aqui até as 9. Com isso, eu encerro a matéria, né? Então, amanhã às 7 eu vou entregar a prova para vocês, vou explicar tudo direitinho. Né? Então, amanhã é direcionado para a prova. E sexta-feira é direcionado para encerrar a matéria, né? Caso alguém tenha algum questionamento, passar a nota, a frequência, fechar tudo. Né? A prova hoje, professor. Eu não sou muito fã de deixar para depois, porque é só para acumular trabalho. Só. Então eu já peguei essa manha já de, no último dia das disciplinas, encerrar tudo, assim, virar a página. E é bom para vocês também, porque encerra a disciplina e é página virada e não mistura a matéria também. Então dá prova agora, professor. Amanhã, cara, muita calma nessa hora. A gente já começa a fazer já. Amanhã com toda a calma do mundo, não se preocupe. Eu dou um prazo relativamente bom. Feito, senhores.
é que no caso amanhã nós, por exemplo, eu mesmo só tenho amanhã para fazer, depois para lhe entregar no dia aqui, né? Amanhã eu tenho que lhe entregar na hora da sala de aula, né? Pode ser até depois. Depois Mas aí, quando? Oi? até um prazo final. Até o prazo final é de sexta-feira até as 9. Amanhã, sexta-feira até as 9? Aí eu vou corrigir depois das 9, prova? Não, até às 6 da tarde. Então, Não. 6 da tarde eu estou no serviço ainda. Ué, Eu tô saindo de lá. tu trabalha de que horas a que horas? Eu pego às 7h30, eu tô indo das 7h30 até 10 para 7. Tá. Então tu tem das 7 da manhã, olha como o teu prazo tá muito que bom. Tu tem para fazer a prova das 7 da noite amanhã até às 6 da manhã do dia seguinte. Eu não vou dormir? Ué, mas como é que eram as provas antes? Não era para fazer no horário de aula? Tranquilo, tranquilo. Então, tu não tá achando muito bom esse prazo? Tá bom, tá excelente. Ué, antes, prova mesmo, seria das 7 da noite às 9 da noite. Eu só tô cedendo porque tem gente que está trabalhando no horário da prova. Aí eu não vou fazer 10, 20 provas diferentes. Mas o comum, prova normal é isso. Era para começar amanhã às 7 e terminar às 9. É o normal. Tranquilo. Aí amanhã eu explico direitinho para vocês se organizam e ferro na boneca, não tem segredo. É prova é prova para fazer em 1h30. Quantas questões são? Amanhã eu explico. Acho que umas 200. Tá bom. Vou tirar uma foto da prova, eu vou botar uma manchinha de graxa no lado aí para vocês se preparar já. E nada de cálculo. Ô, Ortiz, chega de cálculo, agora é graxa. Pô, tá louco, vai ser só cálculo. Vocês querem, tem que dizer para ela segunda-feira, a gente não quer mais cálculo, a gente quer óleo e graxa. Agora é óleo e graxa. Feito, pessoal. Alguma pergunta? Não, nenhuma, professor. Então vou repassar aqui a Pega chamada. a prova. Bom, Adão não veio, Bruno Freitas não veio, Carlos. Aqui. Diego Oliveira não veio. Johnny. O que houve? Desapareceu o Johnny? Não, tá aí o Johnny, tô vendo ele. O Johnny não quer falar. Aconteceu a mesma coisa que o Tainan de ontem. Douglas. Você tá falando? Douglas não veio. Eric. Aqui. Felipe. Aqui. Fernando. Aqui. Isair. Aqui. Jean. Eu. Josué. Não veio. Ortiz, eu recém falei com Aqui. ele. Sena. Aqui. Aí, ó, vou fazer outro comentário, Ortiz. Aí na minha disciplina, em 2 meses, tu ficou mudo. Aí agora, segunda, tu vai falar bastante, né? Pior. Ele arrumou o fone. Já. Não tem comparação também, né? Ele aproveitou o finalzinho da disciplina, acertou o fone dele, que a partir de segunda vai falar bastante. Bom, Luan não tá aí. Lucas. Aqui. Marcos. Aqui. Maurício. Aqui. Paulo, recém falei com ele. Garcia. Professor. Aqui, professor. Rafael Luiz. Não veio. Rafael Paz. Aqui. Ronaldo.
Nacional tá Eu. isso. Deu, falou. Eu. Selemias, Aqui. Tainan, Aqui. Walter. Aqui. E aí, ó, falaram lá do início da disciplina da cerveja do Selemias, aí ele se deprimiu, não falou mais na aula desde então. Repararam Pô, isso? nem cerveja e nem vinho, só deu pro outro professor. Selemias é repararam que no início da disciplina ele tomava Heineken, falava na disciplina, aí parou de tomar cerveja, acabou a falar, parou de falar. Tiraram meu combustível. E o vinho, Selemias? Hein? Faz 1 ano e 6 meses que eu quero esse vinho aí. Ah, não, vinho é só pra professora Umas 8 garrafas aqui, rapaz. É só pra professora lá. Vê que adianta aí, aí vai adiantar alguma coisa? Pra mim adianta. Feito então, pessoal. Então, se não tem mais perguntas, nos encontramos amanhã às 7. Feito? Feito. Então, até amanhã, então. Boa noite, Até amanhã, pessoal. Boa noite.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete.